Bem, pessoal, um novo boletim Infogripe, né? Ele tem mostrado que continuamos quase 6 semanas, né, com a tendência de alta de infecções de vias aéreas respiratórias. Né? Vamos lá para você entender o contexto que chama atenção e o que é que preocupa. Né? Em primeiro lugar, é natural e normal e comum, todos os anos, isso mesmo antes da pandemia, nesse período a gente ter esse aumento de infecções respiratórias. Por quê? Gripe aumenta no inverno, né? Então a gente está vivendo um período que normalmente isso acontece, né? O que chama a atenção da gente que é diferente dos outros anos, né? A gente viveu, né, o fim da pandemia com a queda muito forte de casos de Covid, de quase tudo, né? O governo brasileiro percebeu que teve um aumento um pouquinho antes do que o período dos outros anos e começou a vacinar a população contra a gripe, né? E o que a gente vê o fenômeno agora que a gente tem que ficar atento? Em primeiro lugar, a falta de aceitação da vacina da gripe para a população idosa, assim como o Covid. Então, pessoas acima de 60 anos. Eu sei que hoje 60 anos ninguém considera mais idoso, né? Nem no dia a dia, nada disso, né? Mas a medicina, como ela é uma ciência, ela usa os dados. E os dados mostram que realmente, independente de sua condição física, de sua beleza, independente de qualquer coisa, acima de 60 anos, várias doenças, elas ocorrem de forma mais grave. E a gripe acontece da mesma forma. Por isso é tão importante você de 60 anos. Você pode estar em forma, você pode estar bem, você pode não se sentir com 60 anos, mas vai tomar vacina. Tanto da Covid quanto a vacina da gripe. Então é muito importante essa população acima de 60 anos ter uma atenção redobrada neste cenário da gripe. Né? E quando a gente olha as últimas 6 semanas epidemiológicas no Brasil, continua tendo aumento. E aí vamos ampliar isso pensando no mundo, né? Onda na Europa, onda na Ásia, onda nos Estados Unidos de Covid com nova subvariante, KP2 e KP3. Eu tenho muito vídeo aqui falando para vocês. Somado o inverno no Brasil, somado aos últimos anos, sempre depois dessa onda, nesses países do hemisfério norte, né, que é um verão de lá, eles têm uma onda, pelo menos aconteceu desde o início da pandemia, tem uma onda aqui no Brasil. Então é esse o cenário que preocupa no Brasil, é esse cenário que faz a gente ficar de olho. É muito provável que vivemos ondas de casos de Covid aqui no Brasil, tá bom? Então ficar atento à gripe, que é o mais importante, mas ficar também atento ao Covid, que deve subir o número de casos também aqui no Brasil, tá bom? E o que é que está acontecendo no cenário brasileiro? Aumento consistente nas últimas 6 semanas, tá bom? Qual o destaque? Gripe. Norte e Nordeste, Covid também está chamando a atenção, a gente tem que ficar de olho. No Brasil como um todo, vírus sensicial respiratório abaixo de 2 anos de idade, nas crianças de maneira geral, mas abaixo de 2 anos chama muita atenção. E acima de 60 anos, gripe, o grande destaque, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.